Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje iremos conversar sobre como deve ser o processo de alocação do seu dinheiro visando o acúmulo de patrimônio no longo prazo. Primeiramente, não adianta querer ficar contando as moedinhas do seu troco para ver se não ficou faltando 5 centavos, deixar de fazer algum lazer com o seu companheiro ou sua companheira, ou deixar de comer as coisas saudáveis para economizar. Pois, na minha opinião, não adianta você investir no seu patrimônio para longo prazo se não tiver saúde física e mental para poder gastar o seu dinheiro quando chegar a hora. E logicamente que se ficar gastando tudo que tem com coisas supérfluas e se endividando, também nunca conseguirá alcançar sua liberdade financeira, tá bom? Então, o ideal é que você divida o seu salário em 4 partes. Uma para os gastos compulsórios, uma reserva de emergência, uma para poder gastar com o que quiser e uma para você investir visando aí finalmente, a acumulação do seu patrimônio ali para um longo prazo. Então, agora vamos bater um de cada vez. Inicialmente, os gastos compulsórios são as contas que você precisa pagar para viver, como aluguel, luz, água e comida. E aqui não tem muito para onde você fugir. O máximo que você consegue fazer é reduzir os gastos, escolhendo sempre o melhor custo-benefício, de forma a sobrar mais dinheiro para os outros potes. Por exemplo, se você morar em uma casa de luxo, irá pagar um aluguel mais caro do que se morar em uma casa mais simples. Ou então, se ficar comprando comida pelo iFood toda hora, você vai gastar muito mais do que se você estivesse cozinhando aquela comida. Já o dinheiro da reserva de emergência, agora no segundo pote, ele serve para gastos com atendimentos médicos, compra de remédios, pagamento de multas de trânsito, franquia do seguro do seu automóvel, um novo aparelho celular, caso o seu seja roubado, entre outras coisas. E na minha opinião, minha opinião particular, vale muito a pena ter um plano de saúde, porque infelizmente a gente nunca sabe quando vai precisar e os custos de um tratamento particular são muito elevados, podendo ali acabar com toda a sua reserva de emergência e você ainda faltar dinheiro no final para o tratamento. O valor da reserva de emergência ela pode variar entre 6 a 24 vezes do seu custo de vida mensal, e se você é um funcionário público estabilizado, por exemplo, ela pode ser um pouco menor, mas caso contrário, o ideal é ter uma reserva de emergência mais robusta para o caso de ser demitido. E vale lembrar que alguns funcionários públicos do Rio de Janeiro já ficaram sem receber do Estado durante algum tempo, porque estava sem dinheiro para pagar os seus salários. Então, mesmo que é funcionário público, também tem que ter, mesmo estabilizado, tem que ter essa reserva de emergência, tá bom? Para esses contratempos. Esse dinheiro, para eventuais emergências, deve ficar alocado em um ativo de alta liquidez, ou seja, que você possa sacar na hora que precisar, que seja oferecido por uma instituição confiável e segura e que possua um baixo risco, além de ser pouco volátil. Ou seja, quando você precisar, aquela quantia que você guardou estará à sua disposição, tá bom? Nesse slide eu coloquei só para vocês poderem ver melhor o que é um ativo muito volátil e um ativo pouco volátil, tá bom? O ativo muito volátil ele varia muito num curto espaço de tempo, que vocês podem ver aqui na esquerda, que é como se fosse o algodão. E o outro, pouco volátil, ele se mantém mais constante, que seriam as aplicações mais pré-fixadas ou CDIs. Um ativo que atenda a todos esses requisitos terá um retorno muito baixo, mas não tem problema, porque nesse pote, não é esse pote que vai te deixar rico no futuro. Como exemplos de onde você pode deixar esse dinheiro alocado, eu posso citar a poupança, contas correntes que oferecem um percentual de retorno em cima do CDI, como a do Nubank ou então um tesouro direto. Outra parte do seu salário deve ser utilizada para te gerar alegria. Agora estamos já no nosso terceiro pote. É a famosa frase, investir na felicidade. Esse será o dinheiro que irá gastar com viagens, restaurantes, roupas e tudo que lhe fizer feliz. É muito importante separar essa grana para que você possa se sentir recompensado por estar guardando dinheiro todo mês. E procure se planejar para pagar tudo à vista, porque sempre dá para ganhar um desconto. Você tem que se lembrar que você está correndo uma maratona e não dando um tiro de 100 metros, tá bom? E agora, finalmente, o nosso quarto pote, o último pote, depois de você ter separado dinheiro para emergências, para sua felicidade e pago as suas contas, o que sobrar será o valor que vai investir todo mês a fim de atingir a sua liberdade financeira. E quanto mais você conseguir juntar, maior será o seu patrimônio no longo prazo. Inicialmente, vocês precisam entender que o acúmulo de patrimônio envolve 6 pilares: escolha dos ativos, diversificação, valor dos aportes, que é o quanto a pessoa consegue juntar e investir todo mês, constância desses aportes ao longo do tempo, taxa de rentabilidade e o mais importante de todos, que é a paciência. Mais para frente eu vou falar melhor sobre cada um desses pilares, mas para esse vídeo eu quero que vocês entendam apenas a importância do valor dos aportes.
Aqui vocês podem ver o gráfico de acumulação de patrimônio da Michelle e da Juliana. Ambos investiam 20% do seu salário todo mês, com a mesma rentabilidade de 0,8% ao mês. Mas a Michelle recebia um salário de R$2.000, logo investiu 400. E a Juliana, que recebia um salário de R$5.000, conseguia investir 1.000. Com isso, ao longo de 30 anos, a Michelle terminou com um patrimônio de R$830.000 e a Juliana com um de R$2.076.413. Então, após a análise desse gráfico, podemos aferir que você precisa se dedicar ao seu trabalho para conseguir ganhar o máximo possível e assim maximizar os seus investimentos. Não é interessante largar o trabalho para querer ficar estudando investimentos ou passar o dia todo na frente da tela de um computador acompanhando as ações para ver se vai subir ou vai descer, né, para saber a hora certa de comprar ou vender. Os maiores investidores do mundo conseguem normalmente uma taxa de 17% ao ano de retorno. Mas caso você invista apenas em um fundo que replique o índice das 500 maiores empresas americanas, você consegue uma taxa de 9,8% ao ano, o que dá em média 0,8% ao mês, sem ter que ficar acompanhando o mercado e nem estudando sobre ações. Nesse pote para acumulação de patrimônio, eu aplico a técnica da compra pelo custo médio em dólares, que em inglês é conhecida como DCA. Eu vou explicar melhor sobre essa técnica no vídeo que eu falo sobre a diferença entre investir e especular. Mas ela se consiste basicamente em escolher empresas de valor, sempre diversificando seus investimentos, investir a mesma quantia ou mais todos os meses nessas empresas, vender ou deixar de comprar apenas caso elas tenham perdido seus fundamentos e esperar a aposentadoria. E eu sei que devem ter surgido dúvidas sobre como escolher empresas de valor, diversificar os investimentos e saber se uma empresa perdeu seus fundamentos. Mas podem ficar tranquilos que, graças à tecnologia, atualmente esses passos estão muito mais fáceis e eu irei mostrar para vocês o motivo, tá bom? Existem fundos de investimento nos Estados Unidos que cobram apenas 0,03% ao ano de taxa de gestão, ou seja, para ele investir o seu dinheiro para você. Esses fundos eles se encarregam de escolher empresas de valor, diversificar o seu patrimônio e vender aquela empresa que perdeu seus fundamentos. Tudo isso automaticamente, sem o investidor precisar entender nada sobre análise fundamentalista de empresas. No capítulo que eu irei falar sobre fundos de investimento, eu irei abordar melhor, irei abordar mais profundamente os principais e como vocês podem investir neles. De qualquer forma, caso estejam curiosos, o melhor para iniciar os seus estudos é o VOO. Esse é um fundo que replica o índice das 500 maiores empresas em valor de mercado nos Estados Unidos, o S&P 500. Ou seja, quando vocês compram esse fundo, estão comprando as 500 maiores empresas do mundo, como Apple, Microsoft, Facebook e Tesla, de uma só vez. É só darem uma pesquisada no YouTube que tem bastante vídeo sobre ele. Muitas pessoas não conseguem atingir sua independência financeira porque não têm paciência de esperar o patrimônio crescer ou acabam resgatando o dinheiro investido no meio do processo por não terem se planejado financeiramente. Então, tenham sempre em mente de que o tempo será o principal fator que irá multiplicar o seu patrimônio. E caso vocês queiram saber quanto terão ao final dos seus investimentos, vocês podem usar uma calculadora de juros compostos. Eu, particularmente, utilizo a do site do Clube dos Poupadores e vou deixar o link aqui no vídeo para vocês. Pessoal, por hoje é só. Valeu e até o próximo vídeo.